Olá, seja bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia, nosso programa mensal, onde a gente aprofunda mais da Sagrada Escritura. Quero dar também as boas-vindas, mais uma vez, ao Dom Anderson Franklin, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tiago. Mais uma vez é uma alegria poder me dirigir aos irmãos, principalmente da nossa querida rádio. Sei que quando chego nas paróquias, nas comunidades eclesiais de base, são tantos e tantos, desde as crianças, idosos, jovens, adolescentes, famílias que dizem: nós acompanhamos a rádio, escutamos o Senhor na reflexão diária e também no programa Caminhos da Bíblia. Tem muita gente que diz que está aprendendo, não? Está numa escola e o Senhor está ensinando a terem mais fé, inclusive. Eu fico muito feliz porque o que nós temos, nós precisamos colocar em comum. Eu tenho as aulas com os nossos queridos seminaristas, alguns leigos, tenho espaços de formação com tantas pessoas, tem as nossas reflexões nas homilias e por isso esta oportunidade de poder, no programa Caminhos da Bíblia, refletir sobre alguns aspectos que tocam a vida cotidiana, tocam a vida de fé, tocam nossas comunidades, sob a luz da palavra de Deus, isso me alegra muito. Nós estamos no ano jubilar, somos convidados a sermos peregrinos de esperança e no dia 16 de dezembro vamos celebrar o Dia do Pobre, uma data proposta pelo saudoso Papa Francisco e que o Papa Leão trouxe essa data forte para a gente celebrar, né? Isso, de fato, nós celebramos este dia, este domingo que nós reconhecemos a pedido do Papa como Dia do Pobre e nós também refletimos aqui na nossa arquidiocese como dia de enfrentamento à pobreza. De fato, nós não queremos celebrar os pobres, mas queremos voltar os nossos olhares para os preferidos do Evangelho e reconhecer que precisamos assumir, pela fé que professamos, não só o cuidado para com esses irmãos e irmãs vulneráveis em situações de empobrecimento ou de necessidades, mas precisamos também construir, como cidadãos, políticas públicas capazes de alcançá-los onde quer que estejam. Dom Anderson, num mundo que a gente está vivendo em que valorizam mais quem tem mais dinheiro, quem tem mais bens, é um convite a gente a olhar verdadeiramente aquilo que o Cristo nos pede, pelos mais necessitados, aqueles que mais sofrem, né? É uma postura muito clara do cristão, de maneira especial quando nós olhamos para Cristo. As atitudes de Jesus como bom pastor na direção da multidão faminta, na direção daqueles que estavam excluídos, daqueles que estavam afastados do convívio social, dos empobrecidos, foi uma atitude clara. Ele nunca os abandonou, ao contrário, sempre esteve ao seu lado, se aproximou deles movido por compaixão e lhes mostrou a face amorosa de Deus, oferecendo comida, oferecendo a restituição sua saúde e o seu lugar diante de Deus e dos irmãos e irmãs. É nosso dever, Dom Anderson, como cristão, ter esse olhar, mas mais do que isso, colocar em prática a ação em favor dos pobres? Claro, toca a nossa fé uma preocupação muito grande de acolhermos a palavra do Salvador e desejarmos colocá-la em prática. Se nós pensarmos na carta Santiago, a sua comunidade, ele diz da fé e das obras, ou seja, uma fé sem obras, ela é morta. E por isso as obras ali são as obras da caridade, da compaixão, da fraternidade, da comunhão, que nascem a partir do nosso desejo de acolher o Evangelho. Por isso o cristão católico, não só pela provocação do Papa Francisco, confirmada pelo Papa Leão, de olhar neste dia consagrado a uma reflexão profunda sobre as raízes do empobrecimento, sobre por que irmãos e irmãs nossas devem viver ou estão vivendo nessas situações. Isso está no coração da nossa fé. Somos convidados, sim, a professarmos a fé, a partilharmos com com eles e elas um pouco do que temos, mas também somos convidados a ouvir os seus clamores. Somos convidados a ouvir o desejo de Deus de vida plena e digna para todos os seus filhos e filhas. E nesse caso, onde estivermos,
de maneira especial aqueles que estão em cargos públicos, que têm a possibilidade de refletir sobre a necessidade dos irmãos e irmãs, também têm a necessidade, a urgência e a responsabilidade de criar políticas públicas de assistência aos mais necessitados. O senhor preparou hoje para a gente refletir o Salmo 71. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 e de 20 a 24. Vamos acompanhar. O Senhor, eu me abrigo em ti, que nunca fique envergonhado. Salva-me por tua justiça, liberta-me, inclina depressa teu ouvido para mim. Fizeste-me ver tantas angústias e males, tu voltarás para dar-me vida. Voltarás para tirar-me dos abismos da terra, aumentarás minha grandeza e me consolarás de novo. Quanto a mim, eu te celebrarei com a cítara, por tua verdade, meu Deus. Tocarei harpa em tua honra, ó Santo de Israel. Que meus lábios exultem quando eu tocar para ti e também minha vida, porque a resgataste. Também minha língua todo dia medita a tua justiça, pois foram envergonhados e confundidos os que buscam um mal contra mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salmo nos convida uma reflexão e começa falando de um lamento, né? Um lamento sofrido, Dom Anderson. Os salmos, Tiago e caros irmãos e irmãs, eles espelham a vida. É uma das matérias que eu leciono para os seminaristas e digo que os salmos eles são compostos de louvores, clamores e preces. E preces muitas vezes marcadas por grande angústia. Quando o salmista diz, eu me abrigo em ti, que eu nunca fique envergonhado, salva-me ou venha em meu socorro, ele não está mostrando a oração de uma pessoa desesperada. Mesmo o seu clamor, que muitas vezes parte de um coração sofrido, amargurado, este clamor está cheio de esperança. O salmo, ele é uma oração confiante, cheia de esperança, de alguém que passa por tribulações, mas sabe-se sempre acompanhado por Deus. És meu rochedo e fortaleza, ou seja, é um clamor, um lamento, mas com a confiança. Exatamente, por isso que a experiência do Salmo, neste dia em que nós falamos que é o dia do pobre, proposto pelo Papa Francisco e agora reconfirmado pelo Papa Leão, coloca diante de nós da oração daqueles e daquelas que em situação de empobrecimento, angústia, privação e muitas vezes quando estão sendo expropriados, ou seja, lhes é retirada a dignidade humana, não por desejo próprio, mas por uma violência a eles infligida, eles se elevam a Deus o seu olhar, voltam ao Senhor suas preces e elas são ouvidas por Deus, mas também devem ser ouvidas por nós. O clamor do pobre, deve chegar aos nossos corações. Na nossa vivência hoje, a gente clama a Deus, né, mas também precisa confiar nele. Isso, exatamente. Então, nesse caso, quando aplicado isso ao olhar daqueles que estão em situação de grande vulnerabilidade, em situação nessas grandes periferias existenciais e geográficas, ou seja, aqueles que estão solitários, muitas vezes os pobres também são aqueles que estão solitários, sozinhos, os adoecidos, que estão doentes nos hospitais, os encarcerados, ou seja, os idosos esquecidos, ou as pessoas que vagam sozinhas, e sem esquecer, sobretudo, daqueles que lhes são retirados a dignidade humana, não têm comida nas suas mesas, não têm uma casa, não têm um trabalho, ou seja, para todos estes o Salmo é aplicado, porque estes elevam a Deus suas preces e são ouvidas por mim e por você, quando nós, tocados pelo valor do Evangelho, vamos a eles e nos colocamos ao seu lado. O senhor disse uma parte importante, que quando fazem um clamor, são ouvidos por nós. Eu acredito que nós também somos ouvidos
de Cristo aqui nessa terra. Eh, mas nesse mundo atual de tecnologia e movido pela internet, de se ganhar likes, né, às vezes, muitas das vezes, as pessoas estão virando o rosto para este clamor e até colocando, este clamor como sendo um erro, ou seja, não é a atitude do cristão, né? É, nós hoje somos convidados a reconhecer que os bens celestes, que são eternos, que, como diz o Evangelho, não são corroídos pela traça ou pela ferrugem, são aqueles que vão nos dignificar. E eu e você seremos enriquecidos, como diz o livro do Apocalipse, quando nós nos trajarmos deste linho puro. E o que é o linho puro para o livro do Apocalipse? É a nossa conduta, uma conduta marcada pela luz do Evangelho, pela experiência da fé, da esperança e da caridade. Nós enriquecemos, Tiago e irmãos e irmãs, a Igreja na sua missão, quando assumimos produzir o maior de todos os frutos, que é o amor. E não é um amor de ideia, mas é um amor concreto. Ouvir o clamor do pobre, que eleva a Deus a sua oração, e nós, como cristãos, o ouvimos quando deixamos que Cristo pobre nos leve a encontrar os irmãos e irmãs. Nós temos tantos nomes, importantes, mas eu queria lembrar aqui de Santa Dulce dos Pobres, que dedicou a sua vida, né, a cuidar deste povo sofrido, né? Fez de um galinheiro o início de um hospital. Ou seja, são esses exemplos que precisam ser germinados no nosso coração, do Anderson. Muitos são os santos e santas proclamados nos altares das nossas igrejas, mas tantos ainda são os santos e santas do dia a dia, que, como você disse, são exemplos claros de pessoas que ouvem o apelo de Deus, ouvindo o apelo dos irmãos e irmãs em situação de grande necessidade. Desdobram-se, oferecem o que têm e até a própria vida, para que a dignidade humana, para que a liberdade, para que a vida plena chegue a todos. E nesse caso, como disse no início, um dia como esse dedicado aos pobres não é para aplaudirmos a pobreza, ao contrário, para perguntarmos por que existem ainda pobres e o que podemos e devemos fazer. Tem uma fala muito importante do Papa Leão XIV que diz que os pobres não na verdade, não são um passatempo para a igreja, mas sim são os nossos irmãos mais amados. São os preferidos do Evangelho. Ou seja, a igreja não gasta um pouco do seu tempo ou a sua energia em cuidar dos pobres. Isto está no coração da nossa profissão de fé. Ou seja, é importante que nós nos eduquemos a nós mesmos, as nossas crianças, os adolescentes e os jovens, para terem olhares de compaixão, terem olhares de generosidade. Conto algo que aconteceu com um sobrinho meu. Minha irmã, durante um tempo atrás, durante a pandemia, no momento mais difícil, fez uma campanha e ela queria que chegasse à sua casa, porque as mães dos filhos que estavam na mesma Uhum. escola fizeram esta campanha de cobertores e pequenos colchões portáteis. E ela queria que chegasse na casa porque ela queria que os filhos dela, que nunca precisaram de nada, pois sempre tiveram tudo, pudessem ver que existiam pessoas em necessidade. Depois convidou todas as crianças, no momento oportuno, com suas mães, e eles foram, quando já se podia movimentar, já durante esse processo da pandemia, e foram levar os colchões e os cobertores para as pessoas em situação de rua. E os meus sobrinhos ajudaram a entregar esses colchões. Um dia, o mais novo, enquanto eles se dirigiam de um lugar para o outro, gritou com a mãe que era para parar o carro. E a mãe não entendia por que. Ele disse: porque eu vi alguém ali fora sem o colchão e sem o cobertor. Ou seja, o que aconteceu com essa criança? Aconteceu que o seu olhar, que possivelmente via essas pessoas diariamente, mas não os enxergava. Houve uma mudança do olhar e ele pôde vê-los e, ao vê-los, reconhecê-los como pessoas. E isso diz respeito a celebrar não a pobreza,
mas a nos perguntarmos o que podemos e devemos fazer para ouvir o clamor dos pobres, que são os preferidos, como o Papa falou, porque está no coração do Evangelho. Dom Anderson, acolher os pobres, partilhar com os pobres, é assumir nosso compromisso de fé. Como eu disse antes, está no coração da nossa experiência cristã, porque nós somos chamados, Tiago e irmãos, a nos assemelharmos a Cristo, a nos configurarmos a Ele. O cristão católico está em contínuo movimento na direção do desejo de Deus para Ele mesmo. E o desejo e a medida e o homem perfeito para nós é Cristo. Por isso, Cristo pobre, que se colocou ao lado dos pobres e ofereceu a sua própria vida em resgate de muitos. E é para lá que nós vamos. Por isso, nesse caso, vamos pedir a Deus essa grande graça de, ouvindo os clamores do Evangelho, nos assemelharmos a Cristo e com corações confiantes, generosos, solícitos, solidários, oferecermos um pouco do que temos aos irmãos e irmãs e também nos comprometermos em criar um mundo mais justo, fraterno e solidário. O senhor citou a questão do seu sobrinho. Nós cristãos, quando olhamos uma situação, uma pobreza, uma situação difícil, alguém que passa necessidade, alguém que sofre no hospital sozinho, e se a gente não tem compaixão, a gente não entendeu o Evangelho, Dom Anderson. Se isso não incomoda o coração da gente, sabe, a gente precisa voltar para a catequese, eu acho. O Papa Francisco falava, e o Papa Leão também diz, desta normatização da indiferença. Ou seja, a indiferença pode fazer com que nossos corações fiquem anestesiados diante da dor, do sofrimento, qualquer que seja a dor e o sofrimento, ou o empobrecimento ou a solidão dos irmãos e irmãs. Por isso, o cristão que deseja se assemelhar a Cristo pede um coração compassivo. E o coração compassivo não é um coração que sente compaixão, mas é um coração que move a pessoa pela compaixão. E isso significa que, invadidos dessa atitude compassiva de Cristo, nossos pés serão movidos na direção dos irmãos e irmãs, nossas mãos serão dirigidas a eles e elas, e os nossos corações aptos, ou seja, desejosos de partilhar um pouco do que temos. Por quê? Porque mudamos a mentalidade e os nossos olhares passam a enxergá-los como irmãos e irmãs. Uma outra ponto importante a gente citar é que hoje nós temos algumas políticas públicas, algumas ações que contribuem para ajudar a quem necessita, mas ainda falta muita coisa ainda, né, Dom Anderson? Falta esse olhar, né, para quem mais sofre, né? A Igreja sempre assumiu um papel fundamental na história da humanidade de ser promotora da caridade. Sempre, em toda a história da Igreja, desde os lugares onde recebiam pessoas para oferecer alimento como moradia, oferecer um espaço para que pudessem repousar, descansar e se refazerem. Ou os hospitais, pessoas que se prodigavam, sempre fizeram. Ou seja, há uma série de experiências e hoje há uma série de movimentos, de grupos, associações que estão ligados diretamente à Igreja, porque são mantidos pela Igreja no acompanhamento das crianças, adolescentes, jovens, adultos, a pastoral do povo em situação de rua, ou seja, há tanto que a Igreja faz e que sejam abençoados e confirmados todos vocês que estão em pastorais que tocam essas dores da sociedade e do mundo contemporâneo. Mas também sejam abençoados aqueles que nos governam, aqueles que estão em lugares públicos como cristãos e os cristãos católicos, quando se preocupam no lugar onde estão, com a criação de políticas públicas de inclusão, superação da miséria e do empobrecimento. Uma coisa importante, quero falar do projeto Paz e Pão, que a Arquidiocese tem, que alimenta, né, muitas famílias com a graça da ajuda do povo. E aí uma conversa até com o padre Kelder, que está à frente do projeto, me disse que em sua maioria quem ajuda
é quem também tem a dificuldade, quem também passou por uma dificuldade. Lógico, tem pessoas que têm boas condições, com um coração solidário, que contribuem, mas em sua maioria é sempre quem sabe da necessidade que já passou, né, Dom Anderson? Gostaria de falar duas coisas a esse respeito. Primeiro, é agradecer o empenho de todos e todas em nossas comunidades eclesiais de base, quando, respondendo aos apelos e à necessidade de todos os tempos, a começar da pandemia, assumiram não só o compromisso da ação Paz e Pão, que tem dado tantos frutos, mas também outros tantos espaços de solidariedade e compaixão. Ou seja, a Paz e Pão, de maneira particular, promovida pelo nosso vicariato, tem a ação emergencial de dar comida, tem a ação da inclusão e tem a ação da criação de políticas públicas para que possam ser reinseridos nos espaços de trabalho e da dignidade que muitas vezes eles perdem. Perdem porque lhes é retirada. Então, por isso, que Deus vos confirme e abençoe. Mas gostaria de dizer aquilo que você falou. Teve uma experiência muito interessante durante a pandemia, eu como padre, via esse senhor que vinha de bicicleta. No final de cada domingo, nós tínhamos uma ação solidária na porta da paróquia onde eu estava, porque as pessoas não podiam participar da missa e deixavam ali as cestas básicas, alimento e roupas e voltavam para suas casas para participar da missa remotamente. Mas esse senhor vinha no final para receber a sua cesta básica. Passaram-se alguns meses e um dia ele trouxe uma cesta básica. Isso me toca muito no coração, porque ele disse: Padre Anderson, eu estava sem emprego, num momento muito difícil e precisei da ajuda. E sei que às vezes pessoas tão pobres quanto eu me ofereceram a cesta básica que eu levei. E hoje que eu tenho meu primeiro salário, fiz questão de trazer eu a cesta básica e coloco aqui e depois até o final da campanha. Nós somos educados para a solidariedade e a compaixão. Nós somos formados por gestos de generosidade. E por isso, um dia como esse do pobre não é somente para que nós ofereçamos aos irmãos e irmãs que tanto precisam, e é importante que o façamos, o alimento, o agasalho, a companhia, a escuta e a presença, mas que também nós modifiquemos o modo de pensar, que não nos tornemos indiferentes, ao contrário, solidários, solícitos, próximos dos preferidos do Evangelho. E lembrando daquela fala do Senhor, que nós não vamos celebrar a pobreza, né? Vamos celebrar de fato esse convite a sermos solidários. Exatamente, que Deus nos dê essa graça, como diz o Salmo, ouvirmos com atenção, unidos ao Senhor que ouve o clamor dos irmãos e irmãs, os seus apelos, e sermos para eles e elas a mão generosa do próprio Cristo, que afaga, acompanha, sustenta, levanta e dá o alimento e traz de novo a vida plena. Nós chegamos ao final de mais um programa e fica o convite a você a também, na sua comunidade ou sua paróquia, se mobilizar, ajudar no projeto Paz e Pão ou também mobilizar outras ações em favor dos mais necessitados. Dom Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e peço sobre todos vocês, irmãos e irmãs, a bênção do Senhor. Rezemos de maneira especial por aqueles e aquelas que em nossas comunidades eclesiais de base estão sempre atentos às necessidades dos nossos queridos irmãos e irmãs, que sejam acompanhados, fortalecidos e abençoados. E que venha sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa.